Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Conteúdo, tirinha e crase. Mas antes, lembre-se, se você está realizando as atividades através da televisão, não deixe de entrar em contato com o seu colégio para entregar as listas de exercícios que você já realizou e também para retirar novas listas. Já você que está realizando as atividades pelo Google Class ou pelo aplicativo Aula Paraná, não deixe de acessar o link da presença da aula para que você tenha frequência, ok? Para que registre sua frequência. E todos que estão realizando as atividades, independente da forma que estejam, não deixe de realizar suas atividades no caderno, faça suas anotações dos conteúdos, tudo que você julgar importante, ok? Vamos aos objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula são ler e compreender tirinha, localizar o tema, identificar o efeito de humor e ironia, reconhecer as regras da norma padrão de uso da crase de forma consciente e reflexiva em diferentes situações. Vejamos, nós vamos analisar uma tirinha, vamos verificar o tema dela e também a relação de humor, o que de humor que acontece nessa tirinha, e também vamos utilizar ela como base para estudarmos a crase, as regras de uso da crase, certo? Vamos ver então como é essa tirinha. Lê esta tira do cartunista José Custódio. Letra A. Aonde você vai? À praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo, não vou. Ao campo, eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes, as crases são muito exigentes. Exercício de número 1 a respeito dessa crase. Confira comigo. Você saberia dizer qual é o assunto desse texto? Então, perceba o assunto do texto e anote qual é o assunto dele.
Anotou sua resposta? Encontrou o tema dessa tirinha? Confira comigo. Trata-se do uso e emprego da crase. Justamente, esta tira tem como assunto, como tema, o emprego da crase. Tem a questão do encontro? Tem, mas a finalidade é a crase. Exercício de número 2. Acompanhe comigo, fazendo a leitura. A tira em quadrinhos chama a atenção por apresentar uma situação inusitada. Qual é ela? Nessa tira, nós temos uma situação fora do comum. Encontre e registre no seu caderno a resposta. Anotou? Encontrou qual é a situação inusitada? Confira a sua resposta com a correção. A situação inusitada da tira que chama a atenção é por apresentar um diálogo entre dois personagens, um cão e uma letra A, para ilustrar dicas sobre o emprego da crase. Justamente, a crase tem esse tema e os personagens são inusitados. A situação é uma letra que conversa com um cachorro, com um cão, certo? Seguimos em frente. Exercício de número 3. Quanto aos personagens do texto, qual é a figura de linguagem explorada na tirinha? Justifique a sua resposta. Então, na tirinha, nós temos a presença de uma figura de linguagem, certo? Encontre a figura de linguagem, qual é ela, e registre no seu caderno a resposta.
A figura de linguagem é uma figura de linguagem que tem dois nomes. Você encontrou ela? Vamos ver. A figura de linguagem utilizada é a personificação, porque são atribuídas a seres irracionais um cão e uma letra A, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Isso mesmo, a figura de linguagem é a personificação, também chamada de prosopopeia. Se você anotou personificação ou prosopopeia, está correto. Por quê? O cão e a letra A são personagens não humanos e eles possuem qualidades, características humanas. Eles falam, eles estão indo a algum lugar marcar um encontro para conversar, certo? Então, eles assumem características humanas, personificação. Vejamos a próxima pergunta. Número 4. Aonde a letra A vai se encontrar com a crase para onde ela estava indo? Certo? Pergunta tranquila, pode responder. Vamos lá para a resposta. A letra A vai à praia se encontrar com a crase, mas estava indo ao campo. Isso mesmo. Crase. Você sabe o conceito de crase? Crase é a fusão da preposição a com o artigo a, indicada na escrita pelo acento grave. Certo? Um detalhe, o acento da crase é o acento grave. Não existe acento crase. A crase é esse fenômeno de fusão entre duas vogais a. A junção, a fusão ou a contração, a união de duas vogais a, uma que é artigo e outra que é preposição, unidas, formam a crase, certo? Então você já aprendeu ou já revisou o que é a crase. Seguimos. Usa-se crase. Quando que nós usamos crase? Veja uma regra geral. Sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido for compatível com o artigo a. Exemplo, vou à praia. Repare comigo nesse exemplo que retiramos da ideia da tirinha. Vou à praia. Vou, o verbo ir, é o meu termo regente. Ele exige a preposição a. Vou a algum lugar, vou para algum lugar. E praia, substantivo feminino, é compatível, admite o artigo a praia. Nós não utilizamos artigo masculino antes de palavras femininas,
certo? Então, a praia, artigo feminino, antes do substantivo feminino. E o verbo vou, o verbo ir, ele exige a preposição a. É uma questão de regência. Ele exige essa preposição. Exercício de número 5. Nos 2 primeiros quadrinhos, a letra A informa que vai à praia ver a crase e não ao campo, considerando o contexto apresentado na tira e as regras para o uso do sinal indicativo de crase. Explique o que determinou essa afirmação da letra A. Faça a sua explicação. Anotou sua resposta? Realizou sua explicação? Confira comigo. A letra A não poderia se encontrar com a crase no campo, pois a palavra campo é masculina, portanto, incompatível com o artigo A, e o lugar da crase é com palavras femininas regidas pelo artigo e pela preposição a. Isso mesmo. A palavra campo é um substantivo masculino, não admite o artigo feminino. Não há uma concordância. Veja comigo esse esquema. Vai à praia, vai ao campo. Nós vamos conferir justamente essa regra geral. Vai à praia. Vai, o verbo ir, exige a preposição a, certo? Praia, substantivo feminino, admite o artigo a. Vai à praia. Nós temos o termo regente, vai, e temos o termo regido, praia. O termo regente, ele exige a preposição, o termo regido admite o artigo. Vai ao campo. Nós temos o mesmo verbo ir, o vai exigindo a preposição a, e nós temos a mudança aqui do substantivo masculino, o local onde ele está indo. Vai ao campo, é um substantivo masculino. Admite o artigo o campo, certo? Uma questão de concordância. A antes de substantivos femininos, o antes de substantivos masculinos. Exercício de número 6. Reescreva as frases substituindo os termos destacados pelos indicados entre parênteses. Faça as adaptações necessárias. Letra A. Assistiu ao show pela TV. Letra B. Ofereceu ao amigo um presente. Letra C. Obedeceu ao pai sem reclamar. Letra D. Fomos ao quintal. Veja só, na letra A, você vai substituir
o substantivo show pelo substantivo série. Na letra B, a palavra amigo por amiga. Na letra C, pai por mãe. Na letra D, quintal por praça. Faça as substituições e atente-se às adaptações necessárias. Pode começar. Letra A. Assistiu à série pela TV. Letra B. Ofereceu à amiga um presente. Letra C. Obedeceu à mãe sem reclamar. Letra D. Fomos à praça. Repare que, fora a substituição da palavra que estava entre parênteses, também foi necessária a adaptação com a crase, porque antes nós tínhamos palavras, substantivos masculinos, e a substituição ocorreu com substantivos femininos. E os verbos exigiram essa preposição junto com o artigo. Veja comigo cada verbo exigindo a sua regência. Assistiu a alguma coisa. Na oralidade, normalmente, as pessoas falam assistir a série, assistir o jogo, certo? Assistir o jogo é uma maneira informal. O verbo assistir, na verdade, fazendo uma revisão bem rápida, ele possui 3 significados. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Então, quem assiste, assiste a algo. Assistir à série, assistir ao jogo. Letra B, ofereceu. O verbo oferecer, ele também é um verbo transitivo direto e indireto. Eu posso oferecer algo, ofereço um presente. Como também posso oferecer algo para alguém, a alguém. Então,
exigiu-se a preposição a, está aí o motivo da crase. Mesma coisa com o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo, obedece ao regulamento, obedece à mãe. Letra D, já vimos o verbo ir, ele também exige a preposição. Fomos a algum lugar, certo? Então, temos a correção, a crase apareceu em todas as alternativas devido à exigência do verbo e do substantivo feminino. Usa-se crase também outras situações que usaremos a crase. Nas expressões que indicam horas, chegue às 4 horas em ponto. Um detalhe, a crase sempre vai ocorrer em expressões que indicam horas? Sim, horas exatas. Se eu usarei o seguinte exemplo, chegue a qualquer hora. Não é uma hora definida, então não há presença de crase nessa frase. Chegue a qualquer hora, não temos crase. Somente em horas específicas. Outra situação, em pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Se o termo antecedente admitir a preposição a. Veja os exemplos. Dirija-se àquela sala. Visite àquela sala. Ficou um pouco confuso? Uma frase tem crase, outra frase não tem crase? Já vamos esclarecer um pouco mais, se ficou um pouco confuso. Veja só o verbo de cada frase. Dirija-se. Quem dirige-se, dirige-se a algum lugar. Dirige-se à sala, dirige-se à cozinha, dirige-se à escola. Então, o verbo dirigir, o antecedente do pronome aquele, aquela e aquilo, ele exigiu a preposição. Então, a crase ocorre no pronome. Já o verbo visitar, visite aquela sala, o visitar não exige preposição. É visite aquela sala, visite o quarto, visite a garagem, visite o parque. Não há uma exigência de preposição, certo? Somente ocorrerá a crase em pronomes demonstrativos quando houver a incidência do pronome estiver antes de um verbo que queira, que ele precise, exija a preposição. Como saber? Veja só essa explicação para você diferenciar quando o verbo está exigindo ou não. Troque os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, pelo demonstrativo este, esta, isto. Dirija-se àquela sala, dirija-se a esta sala. Visite aquela sala, visite esta sala. Reparou que no segundo exemplo não há a presença da preposição a? Visite esta sala e não visite a esta sala. Fica até um pouco inaudível. A pessoa que ouve isso, visite a esta sala, vai parar. Como? Não é uma construção que utilizamos, inclusive. O verbo ele não exige essa preposição, por isso não ocorreu. Exercício de número 7, sobre esse assunto. Complete os espaços nas frases com aquele ou aquele, respeitando a regência. Lembrando, aquele com crase ou sem crase. Letra A. Não sei por que me interessei por aquele livro. Letra B. Todos se dirigiram àquele atendente para pedir informações, ou àquela atendente. Letra C. O prato estava sobre aquela mesa. Letra D. Refiro-me àquele prato sobre a mesa. Faça aí, complete com o pronome, verificando sempre se o verbo está exigindo a preposição ou não para ocorrer a crase. Pode começar.
Terminou? Completou as frases? Verifique comigo a resposta. Letra A. Não sei porque me interessei por aquele livro. Não ocorreu a presença da crase. Letra B. Todos se dirigiram àquela atendente ou àquele atendente para pedir informações. Se você considerou aqui o atendente do gênero masculino, não ocorre a crase, porque é uma palavra masculina. Mas se você considerou a atendente uma mulher, ocorre a crase. Letra C. O prato estava sobre aquela mesa. Não ocorreu a crase também. Letra D. Refiro-me àquele prato sobre a mesa. Repare que só ocorreu a crase quando o verbo exigiu a preposição, fazendo aquela regrinha, aquela dica de empregar, trocar o pronome este. Confira comigo. Não sei por que me interessei por este livro. Não exigiu a preposição a. Então, não ocorre crase realmente. Já temos uma preposição que é a preposição por. O interessar, nesse caso, exige o por e não o a. Letra B, dirigiram, certo? Todos se dirigiram a esta atendente. Então, ocorreu a preposição a. Está correto mesmo. Letra C, o prato estava sobre esta mesa. Não apareceu a preposição, não temos crase. Letra D, refiro-me a este prato sobre a mesa. Apareceu a preposição, temos crase no pronome, certo? Usa-se crase também, outra situação onde empregamos o uso da crase. Em expressões adverbiais como à vontade, às claras, à direita, à esquerda, à tarde, à noite, à vista. Exemplo, à noite jantaremos reunidos. À noite é uma expressão adverbial que indica tempo, certo? Então, nós utilizamos sim a crase nessa expressão adverbial. Exercício de número 8. No terceiro quadrinho, a letra informa as condições da crase para esse encontro. Explique o que há em comum em todas as expressões que indicam as circunstâncias em que esse encontro deve acontecer. Justifique. Pode começar sua resposta. Vamos para a correção. Todas as expressões utilizadas pelo a levam a crase. A intenção é enfatizar situações em que ocorre a crase, ou seja, todas essas expressões indicam que apenas ocorre crase antes de locuções
femininas, certo? A tirinha tem o tema de trabalhar a crase. E esse quadrinho tem essa finalidade de indicar várias situações, enfatizar onde se emprega a crase. Usa-se crase em locuções prepositivas e conjuntivas. Veja comigo. Locuções prepositivas, como a custa de, a espera de, a altura de, a beira de, a espreita de, a frente de, a moda de. Exemplo, o menino passa horas à frente da televisão. Certo? Uma locução prepositiva. Ocorre crase. Repare em uma coisa, na locução prepositiva, a moda de. A moda de aparece na tirinha. Quando ele diz um bife à parmegiana, ocorreu a crase. Havia ali a palavra moda de uma maneira subentendida. Então, quando aparece a palavra moda, uma locução prepositiva, ou quando ela está subentendida, também ocorre a crase. A parmegiana, um bife à parmegiana com crase, ok? Locuções conjuntivas, como à medida que, à proporção que. Exemplo, à medida que se vive, mais se aprende. Então, com essas duas locuções conjuntivas, que indicam uma proporção, também se aplica a crase, ok? Usa-se crase também quando o substantivo feminino for próprio, indicativo de lugar e for compatível com o artigo a. Exemplos: fui à Rússia, fui a Paris. Reparou uma coisa? No primeiro exemplo, nós temos a ocorrência da crase. No segundo, já não há ocorrência, certo? Rússia e Paris são substantivos femininos, indicativos de lugares, mas apenas um deles admite o artigo a, o outro não admite, por isso não há a ocorrência da crase. Vamos ver como saber diferenciar. Troque a preposição a por de, usando o verbo voltar. Faça esse exercício de troca comigo. Fui à Rússia, voltei da Rússia. Fui a Paris, voltei de Paris. Veja só, nós temos ali o de e o da, que é uma contração da preposição de com o artigo, certo? E o artigo apareceu somente em uma das situações. Veja comigo. Se eu fui a e volto da, crase a. Se eu fui a e volto de, crase para quê? Certo? Então, para saber a diferença, basta realizar essa troca. Exercício número 9. Complete as frases com a ou a, respeitando a regência. Letra A, fui a Lapa. Letra B, fui a Maringá. Letra C, fui a Belém. Letra D, fui a Bahia. Realize o exercício.
Respondeu o exercício? Realizou a troca para saber diferenciar quando ocorreu a crase ou quando não? Vamos para a correção. Letra A. Fui à Lapa. Ocorre a crase. Faço a troca comigo. Voltei da Lapa. Admitiu o artigo a Lapa, então ocorre a crase. Letra B. Fui a Maringá. Voltei de Maringá. Maringá não admitiu o artigo a, por isso não ocorre a crase. Letra C. Fui a Belém. Voltei de Belém. Não ocorreu crase porque Belém também não admitiu o artigo a. Letra D. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. A Bahia admitiu o artigo a, então ocorreu a crase. Ok? Vamos em frente. Situações onde não ocorre a crase, certo? Acompanhe comigo essas situações. Antes de verbo no infinitivo, comecei a aprender uma nova língua, certo? Esse exemplo nós temos, claro, o aprender é um verbo, está no infinitivo, final er, e não ocorre crase, sempre antes de palavras femininas. Lembra? Palavras femininas. Próximo tópico, antes de palavras masculinas. Passeamos a pé pela cidade. Também não ocorreu crase. Próximo tópico, antes de pronomes em geral. Parabéns a você. Não irei a nenhum lugar. Temos o pronome você e o pronome nenhum, certo? Não ocorre crase antes de pronome. Em expressões formadas por palavras repetidas, considero o dia a dia muito proveitoso. Também não ocorre crase aqui, dia a dia. Duas palavras repetidas, a crase não ocorre. Chegamos no momento do nosso quiz. Acompanhe comigo a resolução, a leitura dele, para que você possa responder. Qual é a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase? Letra A. Ele saiu às pressas. Letra B. Os bailarinos começaram a dançar. Letra C. No sítio andamos a cavalo. Letra D. O time foi a Portugal participar de um jogo. Anote aí, qual alternativa ocorre a crase? Marcou a resposta correta? Confira comigo. Letra A é a resposta correta do emprego da crase. Ele saiu às pressas. Às pressas é uma expressão adverbial. Ocorreu a crase. Letra B não ocorre crase porque nós temos o verbo no infinitivo, dançar, e não ocorre crase antes de verbos. Letra C não ocorreu crase porque cavalo é uma palavra masculina. Letra D, não ocorreu crase porque Portugal não admite o artigo a, não é a Portugal, não admite esse artigo, certo? Opção A correta. Chegamos ao final da nossa aula, confira o que aprendemos hoje. Crase, fusão da preposição a com o artigo a. Ocorrerá antes de palavras femininas, antes de expressões que indiquem hora, antes de expressões adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas. Temos aí o resumo da nossa aula. Chegamos ao fim. Agradeço a sua atenção. Não deixe de realizar os exercícios. Desejo a você dias melhores, bons estudos e até a próxima.